Meus queridos irmãos, eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos no final de mais um trimestre e também no final de mais um ano da ministração e do ensino da Escola Bíblica Dominical. Nesse último trimestre de 2021, nós estamos estudando a carta aos Efésios e com lições maravilhosas que foram aqui implementadas e transmitidas à igreja. Hoje, nós estamos então na lição 13 e o tema desse assunto hoje é revestidos de toda a armadura de Deus. Paulo, escrevendo no capítulo 6 aos Efésios, ele vem trazer essa ideia. Uma ideia muito comum naquela época, que era o uso pelo exército, pelos soldados, de peças de proteção individual que compunha toda uma armadura. E essas peças protegiam a cabeça, protegiam o corpo, protegiam os pés, os braços. E também, além da armadura, tinha a arma de ataque, né? que era a espada propriamente dita. Então, Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, muito provavelmente a história indica que foi em Roma, e lá em Roma, ele, como um cidadão do mundo da sua época, né, ele então era muito comum, até porque ele era guardado por soldados. E o fato daqueles soldados estarem sempre paramentados, sempre muito bem equipados para proteção individual em caso de guerra ou de algum embate. Então Paulo ele faz uma analogia, terminando essa carta, que é uma carta extraordinária, é um conteúdo teológico e bíblico, são 6 capítulos de uma teologia bíblica condensada, poderosíssima. Ele vem fazer aqui essa analogia, e o texto Efésios 6, do 10 ao 13, que é o texto de referência para essa lição de hoje, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto segue. Paulo, então, ele começa a descrever cada uma das peças, num total de 6 equipamentos que compõem a segurança e também a arma de ataque, que é a espada, e ele vai fazendo uma analogia de cada peça dessa armadura com uma necessidade que o cristão tem na vida dele. Nós encerramos esse ano, esse trimestre, falando da necessidade que eu e você temos de nos revestirmos de toda, Paulo diz exatamente isso, toda a armadura de Deus. Porque um combatente, um militar, se ele não proteger uma parte, né, seja com a couraça, seja com capacete, com sapato, seja com escudo, cada um protegendo, aquela parte fica vulnerável. Então o cristão, ele precisa vigiar e fechar essas vulnerabilidades, não é com 1, 2 peças, mas com toda a armadura de Deus. Então nós entramos aqui no conteúdo da lição propriamente dito, e nós precisamos entender, queridos, algo que passa muito desapercebido na mente de muitos cristãos, é que nós vivemos uma batalha espiritual. Para muita gente, isso não é real, é uma fantasia. E muitos cristãos vivem como se o inimigo não existisse, como se as hostes malignas, como se Satanás e os demônios não estivessem ao nosso derredor querendo nos destruir.
E essas pessoas não oram, não leem a Bíblia, não jejuam, elas não combatem usando as armas espirituais que nós temos, que não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas e aniquilar sofismas. Mas é preciso ter em mente que nós estamos numa guerra. Um soldado não coloca armadura se ele não estiver em guerra. Em tempos de paz, em tempo que não há ameaça, ele não vai ficar com a armadura. Ele só coloca essa armadura quando ele entende que ele está na iminência de um ataque, quando ele vai ser atacado a qualquer momento. O inimigo está sondando, procurando o momento oportuno para atacar. Então ele dorme de armadura. Ele coloca ali o sapato, e eu como militar, não é? A gente tem o toque de prontidão, você deixa ali o coturno com o cadastro e muitas vezes coloca até um zíper para colocar o pé e já fechar aquilo muito rápido, porque você tem que atender uma solicitação imediata. O soldado, quando ele entende que ele está em guerra, ele fica alerta, ele fica atento. Então a primeira coisa que nós precisamos como igreja e como cristãos, que eu e você somos, é que nós estamos em guerra. É a compreensão de que nós vivemos em meio a uma batalha, meu querido. É preciso ouvir o toque da trombeta de Deus, da corneta de comando do Senhor, mas também é preciso estar atento aos ataques do inimigo e como ele tem atacado, sujo, na mentira, usando de artifícios que lhe são próprios, como ele enganou Eva. E Paulo escrevendo diz, eu temo que Satanás, do jeito que enganou Eva, engane vocês também. Ele não anuncia a guerra, ele é dissimulado, ele quer atacar a gente e ataca a gente de maneira desatenta, ideológica. Então eu chamo a sua atenção para o fato de que nós estamos em uma batalha espiritual. E é interessante esse texto, queridos. Paulo, ele é de uma riqueza de detalhes que nos causa surpresa. Porque o que adiantaria um soldado, uma pessoa, ter uma boa armadura se ela é uma pessoa fraca? Um soldado fraco que coloca a armadura e não dá conta de andar. Uma pessoa tão frágil que se ela colocar a armadura, ela fica inoperante, porque a armadura tem um peso, a armadura tem um significado, tem uma responsabilidade. Então Paulo, antes de falar da armadura propriamente dita, ele fala no versículo 10 que o cristão tem que ser forte, condicionado. Ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Crente fraco de armadura não resolve. O soldado, antes de colocar aquela armadura, quando ele entra recruta, ele passa por um processo de preparo, de treino, de musculatura, de força, de habilidade. E só depois que ele é capacitado para colocar a farda, para colocar a armadura. Ele não vai entrando e usando uma armadura porque ele não dá conta. Ele tem que ser fortalecido. E Paulo começa esse texto falando para mim e para você. Antes de preocuparmos-nos com a armadura, com cada peça que está ali discriminada, nós precisamos ser fortes. Precisamos ter força. Pastor, eu vou entrar numa academia para eu ficar forte. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor. É em Deus. E na força do poder de Deus. É fortalecer na comunhão com Deus, na fé. É fortalecer na crença, no fundamento que nós temos, que é Jesus Cristo. Nós precisamos ser fortes, queridos, não na força do braço. A nossa força não está no tanto de dinheiro que eu e você temos no banco. A nossa força não está nos diplomas que nós temos cravados na parede de nossa casa. A nossa força não está na capacidade de conhecimento, de especializações, faculdades e doutorados, no conhecimento humano. A força do cristão é em Deus. Uma pessoa analfabeta, semi-analfabeta, uma pessoa que é iletrada, mas que tem vida com Deus,
que tem comunhão com o Senhor. É uma pessoa forte, que não teme o diabo, que não teme as hostes infernais e que não teme a morte física, porque ele sabe que está voltando para Deus. Então Paulo vem, e eu faço aqui com ênfase esse primeiro item dessa lição aqui: fortalecei-vos no Senhor, fortalecei-vos na força do Senhor. E talvez você que está aí do outro lado está vivendo dias difíceis, de muito ataque, dias em que você tem tentado colocar armadura e não dá conta. Pastor, eu não tenho conseguido falar a verdade, eu não tenho conseguido ser justo, eu não tenho mais a convicção da salvação, a justiça já não é mais comum na minha vida, eu não estou dando conta de vestir a armadura, eu não consigo mais pregar o evangelho, a minha fé está frágil. É porque precisa de força. Um soldado sem força, ele não consegue ficar de pé com a armadura. Por isso eu te digo, fortaleça no Senhor, no jejum, na oração, na comunhão, na adoração. Adore o Senhor, bendiga o nome dEle, se aproxime de Deus. Ele diz, aproxima-te de mim que eu me aproximarei de você. Jesus está dizendo, vinde a mim. Então fortaleça no Senhor. Eu ministro uma palavra de força na sua vida. Eu ministro uma palavra de fortalecimento em Deus. Talvez à sua volta tudo não vai bem. Saúde, vida financeira, a expectativa para 2022. Mas no Senhor eu ministro força na sua vida. Então Paulo, antes de falar para a gente revestir da armadura, ele determina que a gente seja forte. E eu ministro força na sua vida. Amém? Então Paulo continua dizendo, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E me chama a atenção aqui a palavra toda. Eu não posso selecionar, eu gosto do capacete da salvação. Eu quero calçar os sapatos da preparação do evangelho da paz. Mas esse negócio de escudo de fé, não, isso aqui eu não tenho muita fé. Nós não podemos, nós não temos escolhas. Uma vez que estamos fortalecidos em Deus, a gente precisa nos revestir. E o verbo é revestir. Por quê? É vestir por cima. A gente vai colocar essa armadura por cima daquilo que nós somos em Deus. Você é forte em Deus. Você tem as vestes da santidade, da pureza, da salvação, e você vai então revestir, colocar por cima a armadura. Mas veja, é toda a armadura de Deus. E nós precisamos fazer isso, queridos, porque, como eu disse no início, nós estamos numa guerra, numa batalha. E essa batalha não é contra uma outra nação, não é contra pessoas, não é contra a gente. Não é contra um país determinado da América, da Europa, da Ásia, da Oceania, da África. Não é uma guerra humana, porque Paulo diz que não é contra carne e sangue. Não são exércitos humanos. Essa batalha nossa não é uma batalha de arma nuclear, de míssil, de foguete, de armas teleguiadas, de mira laser, não é isso. É uma batalha espiritual. E é por isso que eu e você precisamos estar muito bem fortalecidos, revestidos de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é uma luta espiritual. E o nosso inimigo, ou vamos dizer assim, os nossos inimigos, porque tem o comandante, que é o diabo, mas tem toda uma hoste de demônios, de principados. E aqui Paulo ele vem dizer no versículo 12 que existe uma certa hierarquia. O inferno e o diabo, ele tem uma hierarquização dos seus poderes, porque ele diz aqui que a nossa luta é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, deste mundo, hostes espirituais da maldade. E nos chama a atenção aqui que para cada hierarquia dessa aqui, para cada posto de demônios, isso aqui é muito forte. Paulo diz, porque a nossa luta é contra
principados. Ele poderia dizer, é contra principados, potestades, príncipes, hostes. Não, ele diz, é contra principados. E ele repete toda vez a palavra contra. Contra principado, contra potestade, contra príncipes das trevas, contra hoste, contra. Então, toda essa hoste, essa organização bélica, maligna do diabo, é contra, ou são contra nós, crente. São contra a igreja. Todo esse poderio que transcende o poder das nações, América do Norte, Rússia, China, Israel, Inglaterra, todas essas armas não se compara ao poder maligno que milita contra mim, contra você. Nós não podemos brincar. É um exército organizado, é um exército que tem toda uma estrutura para conseguir os seus feitos. E é por isso que eu e você precisamos entender que, por mais que a gente esteja no mundo material, mundo físico, há uma correlação do mundo espiritual. As coisas não acontecem por acaso, seja na economia, seja na política, e como a política é manipulada pelo reino das trevas, como existem hostes que são contra Deus, contra a palavra, contra a família, são mentirosos e seguem o Senhor deles, que é o pai da mentira, e nós precisamos entender isso, e são esses inimigos, querida irmã, que nós estamos enfrentando, o diabo e todas as suas hostes. Você entende então a necessidade de um bom equipamento? Que você não pode entrar na guerra de qualquer maneira? Hoje, um soldado americano, dependendo do equipamento que ele usa, ele vale para 50, 100, 1000 soldados do exército inimigo, dependendo com quem ele está lutando. Ele tem equipamentos de visão noturna, ele tem máscara antigás, ele tem uma mochila com muitos equipamentos, então ele tem todo um adereço. A armadura dele, vamos contextualizar aqui, o equipamento que ele usa, torna esse soldado potencialmente mais perigoso para o exército inimigo. É verdade que os nossos inimigos, eles são ardilosos, poderosos, maquiavélicos e querem nos destruir. Eles não estão brincando, mas maior é o que está conosco. E nós precisamos entender que Deus não nos deixa sem equipamentos. Nós temos fardas especiais, nós temos armadura especial, nós temos uma roupa especial que nos torna, preste atenção no que eu vou te dizer, soldados de elite, tropa especial de Deus, porque a palavra do Senhor nos garante que o diabo nos ataca, mas ela também nos assegura que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós atacamos o inferno. Veja que as portas do inferno estão sendo atacadas por nós, a igreja. Não é que o diabo está nos atacando e a gente prevalece, não. As portas, olha aqui, querido, quem ataca os demônios, as hostes e Satanás dentro do seu território é a igreja, sou eu e você. Mas como nós iremos? Se nós não temos equipamentos, se nós não temos farda, se nós não temos uma armadura especial. A roupa nossa é um equipamento de proteção individual, mas também ela nos municia de armas de ataque. E é isso que Paulo vem dizer aqui, e não é foco da lição, mas depois eu te recomendo fortemente a estudar cada item desse, o capacete da salvação, a certeza de que eu sou salvo, o escudo da fé com o qual nós apagamos e anulamos os dardos inflamados do diabo. O diabo está o tempo todo, querido, e é interessante que ele não está jogando flecha, lanças, são dardos pequenininhos, escondidos. Sabe, aquele que coloca, muito comum nas tribos indígenas, eles colocam um dardo envenenado e sopra. O diabo está jogando dardos com fogo,
para inflamar e queimar a minha fé e a sua fé. Mas a Bíblia diz que com o escudo da fé, nós apagamos e anulamos os dardos inflamados do maligno. Capacete da salvação, escudo da fé, o cinto da verdade. Como nós precisamos ser verdadeiros. Falar a verdade e viver a verdade é uma arma poderosíssima. E nós não somos mais do mundo. Portanto, Paulo em Efésios ele diz, não mintais uns aos outros, como vocês faziam antigamente, mas fale a verdade. A verdade é uma arma poderosa que nos protege e garante a nossa vitória. A couraça da justiça é aquele sentimento de ser justo, imparcial, de não ser partidário. Talvez com alguém da família, talvez com alguém do nosso partido político, nós não somos justos. A gente é conivente com o erro. E a couraça da justiça, ela vem falar disso. Calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. A gente precisa conhecer o Evangelho. O que é o Evangelho? Que nós somos fadados ao inferno, estamos mortos e separados de Deus, mas que Jesus Cristo morreu e quem aceita Jesus tem a salvação eterna. Essa é a boa notícia. E agora, nesses dias de Natal, é que em Belém nasceu o Salvador. E os anjos dizem para aqueles pastores lá em Lucas capítulo 2, vos nasceu, ou seja, nasceu para vocês, mas é preciso crer e aceitar Jesus, aí sim se torna uma boa notícia. E temos a espada do Espírito, que é a palavra, a Bíblia. Ler a palavra, memorizar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra, comer a palavra e não infligir contra nenhum princípio ou preceito da palavra. Então essas são aqui as peças que compõem toda a roupagem do cristão. Quer ser vencedor? Quer triunfar? Quer ter um 2022 de vitória contra o diabo, suas hostes, o mundo e a carne? Fortaleça em Deus. Vista toda a armadura de Deus. E por fim, tenha uma vida de oração. Depois que Paulo fala da armadura para que a gente permaneça firme, estável, você só permanecerá de pé, estável, espiritualmente, família, profissionalmente, diante da morte e das dificuldades, fortalecido em Deus e vestindo a armadura. Agora, terminada a armadura, no versículo 18, Paulo vem dizer assim, sobretudo, permaneçam em oração. Efésios capítulo 6, versículo 18. Depois que nós nos fortalecemos em Deus, depois que nós vestimos toda a armadura de Deus para ficar firmes, Paulo exorta que eu e você tenhamos uma vida de prática da oração. Mas não é aquela oração, Deus me dá isso, obrigado por essa comida, não. Ele diz, orando no Espírito. Espírito aqui é Espírito Santo. É uma oração na dependência do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo, orando por aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. Cobrir toda a nossa vida e todo o nosso ministério, toda a nossa família com uma prática de oração na dependência do Espírito Santo de Deus. A minha oração, finalizando aqui essa ministração nesse dia, é que o Espírito Santo te conduza para o seu quarto de oração, para o secreto com Deus. E lá você vai sair forte, vestido de toda a armadura de Deus. E o inimigo, ele vai fugir de você. Toda a investida do maligno contra a sua vida não prevalecerá. Porque o Senhor é contigo e você está fortalecido em Deus e revestido com toda a armadura de Deus. Fique firme, meu irmão. Não duvide, não desista. Permaneça de pé, vamos aguardar a volta do Senhor Jesus, ou quem sabe a nossa ida ao encontro dele. Mas enquanto o Senhor não vem e nem nós vamos, fortaleça no Senhor, revista de toda a armadura e tenha uma vida de oração. Eu abençoo você, desejando boas festas, um feliz 2022, cheio de Deus. Deus te abençoe.